Olá, amigos da Companhia do Xadrez, Anderson aqui, bem-vindos de volta. E hoje nós estamos fazendo esse vídeo no dia do aniversário de 70 anos de Anatoly Karpov. Anatoly Yevgenevich Karpov nasceu na cidade de Zlatoust, localizada no sul dos Montes Urais, na antiga União Soviética. Ele aprendeu a jogar xadrez aos 4 anos e tornou-se candidato ao mestre aos 11. Aos 12 anos, ele foi aceito na academia de xadrez presidida por Mikhail Butivnik. Karpov venceu o Campeonato Mundial Júnior em 1969, ganhando automaticamente o título de mestre internacional. Em 1970, ele se tornou-se grande mestre internacional por terminar o torneio de Caracas em 4º lugar. Candidato ao Campeonato Mundial em 1973, ele derrotou Viktor Korchnoi na final do Campeonato de Candidatos para ganhar o direito de disputar a grande final contra Bob Fischer. Quando Bob Fischer não apareceu para defender o seu título, Karpov então foi declarado o 12º campeão mundial de xadrez, o mais jovem desde Mikhail Tal em 1960. Karpov defendeu o campeonato 2 vezes contra Korchnoi, isso em 1978 e em 1981. Depois Karpov defenderia o seu título contra Kasparov em 1984, um match que foi abortado quando Karpov estava liderando por 2 pontos. Ele perdeu o título para Kasparov no ano seguinte, em 1985. Jogaram ainda mais 3 matches, isso em 1986, 1987 e 1990, de novo com Kasparov mantendo seu título. Karpov foi campeão soviético por 3 vezes, em 1976, 1983 e 1988, na última ocasião compartilhando o título com Kasparov. Em 1993, Karpov recuperou o título da FIDE contra Jian Timan, após Kasparov ter se afastado da organização. Ele defendeu com sucesso seu título contra Gata Kansky no ano de 1996 e contra Anand em 1998. Em 1999, a FIDE mudou as regras, decidindo que o campeão mundial seria determinado por um torneio eliminatório anual, e Karpov retirou-se da competição neste campeonato. Em Linares, 1994, Karpov alcançou um dos maiores sucessos em torneios de todos os tempos, ultrapassando Kasparov em 2,5 pontos com uma classificação de desempenho em torneios de 2.985. Em maio de 1974, sua classificação atingiu dos 2.700, apenas o segundo jogador, depois de Fischer, a fazê-lo. Tá aí então algumas informações sobre Karpov e nós trouxemos então uma partidaça do Karpov que foi jogada nesse torneio de Linares, 1994, um dos grandes torneios que ele ficou inclusive à frente do Garry Kasparov por 2,5 pontos, e foi nesse torneio que ele fez uma obra de arte, uma imortal contra ninguém menos que Topalov. O Topalov vive tomando imortal, né? O pessoal conhece muito a imortal do Kasparov contra Topalov, mas temos aqui a imortal do Karpov, isso mesmo, a imortal do Karpov contra Vassilin Topalov da Bulgária. Vamos para esse game então, vamos ver o que aconteceu nas 64 casas. Partiu para os lances, vamos com Karpov jogando D4. Partida segue com cavalo F6, vem C4, C5. Tentando chamar aqui para uma Benoni, mas o Karpov joga com cavalo F3 e depois de C por D4, cavalo por D4, temos aqui E6 e já estamos aí por transposição de movimentos numa abertura inglesa, que o Karpov também é bastante especialista. Vem aqui G3, cavalo C6, bispo G2, bispo C5, tocando no cavalo aqui em D4, o cavalo volta para B3, atacando, bispo em C5, bispo vem para E7, vem cavalo C3, roque menor, D6 e bispo F4. Olha aí o Karpov colocando o bispão de olho ali no peão em D6, tá atacando uma pressão ali. E fica aquela história, né? Se jogar aqui um E5 agora, eu vou jogar o meu bispo para trás, ou o bispo para G5, E5,
bispo para G5 e posso eliminar o cavalo F6 quando as brancas teriam a casa D5 totalmente sob o seu domínio. Depois de bispo F4, entretanto, veio o cavalo H5, e aqui é o lance do Topalov para questionar a posição deste bispo. E agora o Karpov vai jogar com E3. Olha aí, ele não se importa de perder o par de bispos, e isso realmente é um entendimento muito bom da posição, que está vendo que os bispos das pretas estão ali sem muita mobilidade ainda, e na posição resultante ele pode usar o peão aqui de E, que vai parar aqui em F4, tá? Já que o Topalov está com seu cavalo aqui em H5 atacado, então ele vai eliminar esse bispo aqui em F4. Com o peão de E aqui em F4, ele ainda pode avançar este peão e ainda usar a coluna E para a torre aqui de F1. Então a partida vai continuar com o cavalo por F4, vem E por F4 e bispo D7. Desenvolvendo seu bispo, dama D2, agora dama B8 e torre E1. Olha aí, Karpov colocando suas peças pesadas na coluna E, na coluna D. A torre também pode participar da brincadeira aqui com torre de AD1, mas aqui na partida vai vir o lance G6. Ah, olha aí, G6 é um lance que está tentando controlar um pouco aí o avanço de F5, já que temos aqui a torre apontando meio que indiretamente para o bispo ali em E7. Tem alguns temas táticos envolvidos nessa posição. Depois de F5, se tomasse, teria um bispo por F6 e o bispo estaria caindo lá em E7. Então, G6 aqui do Topalov. Karpov vai jogar então H4 e a gente vai entender por que desse H4 umas jogadas aí à frente. Karpov quer levar esse peão aqui para H5 para fragilizar esta formação de peões na ala do rei. Interessante a ideia do Karpov, que estava voando nessa época, diga-se de passagem. Vem aqui A6, H5, B5 e agora tomada em G6. Toma em G6. Toma em G6 e agora cavalo C5. Tá tocando ali no bispo em D7. E vai ficar aquele negócio, né? O que vai fazer aqui da vida o nosso amigo Topalov? Porque ele não pode jogar bispo C8, senão vai cair o cavalo, na verdade, ali em C6. E se ele joga, por exemplo, bispo E8 agora, tem cavalo por A6, e depois de torre por A6, a tomada aqui em B5, com o Garfoid. Aí acaba recuperando a peça com vantagem decisiva. Então, depois de cavalo C5, veio aqui o D por C5 do Topalov. Nisso, Karpov vai tomar ali em D7. Vem torre C8 e aqui o Karpov não se apressa em tomar este de bispo aqui em C6. Por quê? Se ele toma agora de bispo em C6, vai vir aqui um torre A7, ataca a dama tem que sair daí e ele acaba jogando sua vantagem fora. Então, nessa posição aqui, depois de torre C8, ele vem com... Vem com o quê? Ele vem com uma chocada. Ele vem com uma jogada que é para apertar os cintos, porque o negócio vai vir chumbo grosso agora, né? O Karpov vai jogar aqui torre por E6. Quem disse que esses jogadores posicionais não sabem atacar violentamente, né? O pessoal fica aí com esses estereótipos, né? O Karpov é posicional, Kasparov é um jogador mais tático. Olha o que o Karpov está fazendo aqui. Torre por E6 está destruindo a defesa, e aí você vê que aquele H4, H5 para tomar em G6 serviu para fragilizar a posição do Topalov, e ele realmente está desintegrando a defesa adversária. Torre por E6, vem torre A7. Claro, se tomar direto dá muito ruim, né? Tomar direto aqui F por E6, tem dama por E6, rei G7, bispo por, ataca ali a torre, tem o bispo caindo aqui em E7. Se torre A7, tem bispo E4, tá entrando aqui em G6 e é um massacre da serra elétrica. Então, por isso ele joga torre A7 primeiro, atacando aqui a dama, e vai vir então torre por G6. Este é o segundo sacrifício
de torre do Karpov nessa partida. Depois de torre por G6, vem F por G6 e agora dama E6 cheque. Rei G7 para segurar aqui G6 e bispo por C6. Então, Topalov está com qualidade a mais, mas os peões estão acabando, né? Tem que ver esse lado aí da história. Os peões estão caindo como se fossem maçãs podres. A partida vai continuar aqui com torre D8. Vem então a tomada em B5, bispo F6, obviamente que não dá para tomar aqui de volta em B5. Se tomar A por B5, vai vir cavalo por B5, ataca a torre. A torre está defendendo o bispo e veja que não tem casas aqui para ela continuar defendendo o bispo, né? Então, depois ali de C por B5, veio bispo F6. Karpov vai continuar com cavalo E4. Tá jogando para ganhar, tá botando pressão no cavalo de F6. Olha a dama querendo capturar aqui com apoio de cavalo. Vem então bispo D4. Safa o seu bispo e agora a tomada em A6. O Fritz não gosta muito a sugestão do Fritz na época, né? Tô vendo um comentário aqui, mas sugestão do Fritz e do computador aqui é com F5 para abrir mais a posição do Topalov, né? Em vez de tomar em A6, a jogada F5, depois de G por F5, dama F5, o rei está aqui de calças arriadas. Então aqui vai vir, depois de bispo D4, vamos lá, B6 do Kasparov. Partida segue com dama B6, então vem torre D1. E o Karpov está preparando mais das suas. Por quê? Porque depois de dama por A6, ele vai mandar aqui o terceiro sacrifício de peça, o terceiro sacrifício de torre na partida. Ele faz torre por D4. Já não é tão difícil de ver o conceito desse torre por D4, porque o bispo aqui em D4 é o camarada que está guardando a casa F6. Então você elimina aí o bispo para poder trabalhar com sua dama em F6. Então torre por D4, mais uma bomba no tabuleiro. Vem torre por D4, dama F6 cheque. Vem rei G8, dama por G6 cheque. E agora rei F8. Vai vir dama E8 cheque, rei G7 obrigatório e dama E5 cheque. Aqui vem rei G8. Tem um monte de linhas complicadas aqui. Coloquei algumas, como eu sempre digo para vocês, coloquei algumas aqui na PGN que eu vou publicar lá no grupo do Telegram. Se você tiver interesse, participa do nosso grupo, baixa essa PGN para você ver essas linhas complicadas nessa posição. Por exemplo, depois de dama E5, por que não jogou rei F8? Então vocês vão ver nesta PGN, tá certo? Depois de rei G8, o Karpov vai continuar com cavalo F6 cheque. Vem rei F7, agora bispo E8 cheque e as peças estão vindo para cima do rei. Rei F8 é o lance, agora dama por C5 cheque e tá caindo a torre aqui em D4. Por mais que caia uma das peças menores aí, quando cai essa torre, vai ficar vai ficar 5 peões aqui. E peça menor contra a qualidade. É muita coisa, né? Então, aqui o Topalov vai jogar ainda com dama D6. Preferiu deixar cair a sua torre de A7. Então, o Karpov continua aqui com dama por A7. Vem dama por F6, o bispão agora está atacado. Karpov joga bispo H5 para salvar o seu bispo. Vem torre D2, tentando eliminar um peão aqui em B2. Karpov cuida do seu peãozinho, jogando para B3. E depois de torre B2, aqui vem rei G2 e o Topalov abandonou. Tem uma linha legal aqui. Deixa eu mostrar para vocês ali, depois de dama por A7. Essa linha aqui não funciona para as pretas, né? Vamos lá, torre D1 cheque, rei G2, torre G1. Olha aí, e o Karpov não poderia cair na tentação de tomar esta torre aqui em G1. Depois de rei por G1. Dama D1 cheque, rei G2, dama H1 cheque, e obriga o Karpov a tomar aqui e a partida termina empatada porque o rei está afogado. Olha o problema, olha o problema. Mas depois de torre D1 cheque,
rei G2, se torre G1, o rei pode vir para H3. E aqui, depois de torre H1, rei G4, e as brancas estão ganhas porque tem ameaça de mate. Tá? E tem muito recurso aqui para o ataque do Karpov. Tá? Então Karpov já evitaria, teria que evitar essa linha, né? O Topalov nem tentou, jogou aqui depois de dama por A7 ou dama por F6, mesmo como a gente viu, e no fim das contas a posição final foi essa, rei G2, rei G2, o rei está super seguro, veja que a dama defende o ponto vital aqui F2, o bispo pode cerrar a diagonal aqui branca em cima do rei e não há como atacar esse rei, até porque se a gente for notar, o rei das pretas está mais vulnerável do que o rei das brancas, né? É muito peão, a piorreia toda vai ganhar a partida pro Karpov. E se você gostou dessa imortal do Karpov aqui na Companhia do Xadrez, deixe o seu like de mestre, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal acionando o sininho de notificações. Parabéns pro Karpov, 70 anos, tá com a gente aí, contribuiu muito pro xadrez, monstro sagrado. Quem não estudou Karpov, meus pêsames, tem que estudar, porque o homem é brabo. O homem é brabo, eu tenho essa dívida comigo mesmo, né, de não ter estudado tantas partidas do Karpov. Essa aqui foi uma que me surpreendeu demais. Uma partida monstruosa do Karpov em 1994, no torneio de Linares. Realmente um Karpov impressionante. Impressionante. Nos vemos então no próximo vídeo. Meu grande abraço a todos e até lá!